Estamos iniciando a meditação na carta de Paulo a Filemon. Eu sou o pastor Eliseu Fausto e hoje estarei com você na exposição desta carta. Meu desejo é que essa exposição seja útil para o seu crescimento espiritual. Primeiramente, estarei expondo alguns pontos específicos que esclarecem a data da carta e o motivo de Paulo a ter escrito. A data da escrita remota ao ano 62 d.C., quando o apóstolo Paulo ainda estava preso em Roma. Filemon era um cooperador da obra de Deus que morava em Colossos, e segundo o versículo 2, havia uma igreja em sua casa. Podemos afirmar que Filemon era um cristão com uma situação financeira elevada, pois possuía alguns escravos à sua disposição, e Onésimo era um desses escravos. E diga-se de passagem que foi por causa de Onésimo que Paulo escreveu essa carta para Filemon, pois, segundo relatos históricos, Onésimo havia fugido da casa de Filemon. Esta carta é considerada uma carta pessoal de Paulo, pois ele escreveu com o intuito de acalmar o coração de Filemon quando seu escravo fugitivo Onésimo chegasse de retorno ao seu senhor Filemon. Porém, o apóstolo Paulo só escreveu esta carta pessoal para Filemon porque Onésimo tinha se convertido ao Evangelho através da pregação e vida do apóstolo Paulo. E por algum tempo, Onésimo esteve servindo a Deus juntamente com o apóstolo, o auxiliando nessa tarefa. Certamente, nessa comunhão cristã entre os dois, Onésimo confessou a Paulo o seu erro diante de seu senhor Filemon. Convém mencionar que nesse período o escravo era propriedade do seu dono. Por esse motivo, o apóstolo Paulo decidiu enviar novamente para Filemon o seu escravo fugitivo. O fato de Onésimo aceitar retornar para o seu senhor a pedido de Paulo demonstra que sua conversão ao cristianismo foi verídica, verdadeira. O local onde Onésimo e Paulo se encontraram foi em Roma, durante a prisão do apóstolo. Isso se deu porque os escravos fugitivos viajavam para Roma, onde poderiam encontrar uma nova oportunidade financeira. Talvez o fato de Onésimo ter sido preso possa estar ligado ao fato de ser um fugitivo ou por ter praticado algum crime de roubo para o seu próprio sustento. O importante é que durante essa prisão, Deus o proporcionou um encontro de salvação através do apóstolo Paulo. Esse fato nos assegura a clara evidência de que para efetivar a salvação de um filho seu, Deus move os céus e a terra para cumprir seus desígnios. De um modo todo especial, essa carta ilustra o benefício que nós, pecadores, recebemos através do sacrifício de Cristo, que nos tornou aceitáveis a Deus, apesar de nossos muitos pecados. Assim como Paulo intercedeu por Onésimo diante de Filemon, de igual modo, Jesus intercede ou intercedeu por nós diante de Deus. Vamos à exposição da carta. Você está pronto? Então, vamos lá. Nos versículos 1 ao 3, temos uma breve saudação do apóstolo Paulo como costumeiramente o faz, e nessa ele se identifica como o prisioneiro de Jesus Cristo. Lembrando que não podemos considerar essa declaração do apóstolo como uma figura de linguagem, pois realmente Paulo estava preso em Roma. A presença de Timóteo com Paulo na prisão durante a escrita da carta deve-se a uma visita realizada por Timóteo ao seu pai na fé. No versículo 2, o apóstolo Paulo menciona o nome de duas pessoas associadas a Filemon. Convém relatar que há um consenso entre os estudiosos em que Áfia era a esposa de Filemon, porém não é comum o entendimento de que Arquipo fosse o filho deles. O que sabemos pelo texto é que Arquipo foi um companheiro de Paulo e de Timóteo na pregação do Evangelho. A igreja a que Paulo se refere no versículo 2 funcionava na casa de Filemon, que era o destinatário desta carta. As palavras graça e paz no versículo 3 já foram esclarecidas, mas, como nunca é demais um reforço, vou repetir o ensino que está envolvido nessas declarações. Graça é o benefício que recebemos de Deus sem ter algum tipo de merecimento da nossa parte, e essa paz se refere à consequência da graça em nosso ser interior, onde conseguimos ter tranquilidade diante das várias circunstâncias que enfrentamos na vida. Tanto a graça como a paz vieram da parte de Deus para nós, sendo atualizada em nossas vidas através do nosso bendito Salvador, Jesus Cristo. Nos versículos 4 ao 7, o apóstolo Paulo lembra a Filemon que constantemente Deus tem feito orar por ele e por sua casa, deixando claro que isso ocorria por causa da prontidão que Filemon tinha em realizar amorosamente a obra de Deus.
Provavelmente, Filemão hospedava os pregadores do Evangelho em sua casa, quando passavam pela cidade de Colossos, e Paulo foi um beneficiado com esse serviço durante suas viagens missionárias. Por causa desse serviço prestado aos irmãos, em Cristo, no versículo 7, o apóstolo Paulo declara que o coração dos santos foram reanimados ao receberem esse auxílio da parte de Filemão. Do versículo 8 até o 20, o apóstolo Paulo expõe diante de Filemão que havia um propósito de Deus em ter afastado Onésimo do seu lar, pois, através dessa fuga realizada por Onésimo, Deus o resgatou para o seu reino, o tornando filho de seu amor, assim como Paulo mesmo e Filemão já eram. E aproveita essa declaração de igualdade em Cristo, que vai além da posição física, para que Filemão receba Onésimo não mais como um simples escravo, mas sim como um irmão em Cristo. O apóstolo Paulo passou a considerar Onésimo como seu filho espiritual, e o texto indica que caso Onésimo não fosse propriedade de Filemão, Paulo bem desejava que ele continuasse ali com ele. Porém, Paulo, que era um conhecedor das leis da atual escravatura da época, e mais ainda por uma estimada consideração a Filemão, sabia que deveria enviar Onésimo de volta ao seu senhor. E devido à posição que Onésimo estava desfrutando em Cristo, ordenou que fosse recebido de volta sem sofrer qualquer punição pelo dano causado a Filemão. Mas Paulo não exigiu que Filemão ficasse com o prejuízo, caso houvesse. Ele mesmo decidiu ficar com a dívida de Onésimo. Essa declaração do apóstolo, nos versículos 18 e 19, onde desejava assumir a dívida de Onésimo, nos conduz ao entendimento de nossa realidade espiritual, em que Cristo decidiu assumir a nossa dívida diante de Deus, nos tornando livres de condenação ou punição, pagando todo o nosso débito pelo seu sacrifício na cruz. Do versículo 21 até o 25, o apóstolo Paulo finaliza essa breve carta, primeiramente, falando a Filemão que confia em sua obediência a Deus, assim como por ele foi ensinada, certo de que fará com Onésimo como ele pediu e ainda muito mais. Depois, nutre a esperança de brevemente estar com ele em Colossos. E após citar alguns nomes que possivelmente estavam com ele na época, dispensa sobre Filemão a graça do Senhor Jesus Cristo. Acredito que com essas breves palavras ficaram esclarecidas a intenção do apóstolo Paulo ao enviar essa carta a Filemão. E como disse no início, essa carta pessoal do apóstolo Paulo a Filemão nos faz compreender que por causa de nossas falhas e pecados estávamos semelhantes a Onésimo, cheios de culpas e dívidas diante de Deus. Mas, à semelhança de Paulo, veio o nosso amado Salvador Jesus e pagou todo o débito que adquirimos por causa de nossa natureza caída. Porém, Jesus não somente pagou nossa dívida passada, ele também nos auxilia a vencer os pecados que nos querem escravizar novamente, pois nos concedeu o Espírito Santo que conosco habita diariamente. Minha oração é que você esteja cada vez mais confiante na obra realizada por Jesus e que esta confiança te torne diariamente mais dependente dele. Aqui eu encerro minhas palavras, esperando ardentemente o nosso próximo encontro na minha última participação deste ano. Até lá, querendo Deus.